Um professor de cerâmica, ele foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Isso aconteceu ontem, terça-feira, na 112 Norte. 112 Norte. A loja assaltada é essa aqui de vidro. Essa primeira de vidro aqui. E esse é o marginal. Esse é o marginal. Vocês estão vendo aí um circuito interno onde ele tira uma faca gigantesca da cintura. Mas vamos fazer o seguinte. Quem tá com todos os detalhes desse crime é Cris Otaviano, que já tá na tela comigo ao vivo e vai contar como é que foi essa história. Cris, é com você. Oi, Fred. Olha só, a gente tá aqui na Zanorte, perto de onde isso aconteceu, e eu vim conversar com a Isadora, que é a esposa desse homem que acabou sendo esfaqueado minutos depois, nessas imagens aí que a gente tem de circuito interno. E é ela quem vai contar pra gente, porque assim que foi atacado durante a tarde de ontem, por volta de 5h30 da tarde, logo depois ele ligou para a esposa e meio que relatou o que tinha acontecido. Isadora, boa tarde. Obrigada por conversar com a gente sobre o que aconteceu com você. O esposo dela ainda está no hospital, viu, Fred? Ainda em observação, ele precisou passar por cirurgias. A Isadora vai contar sobre isso também. Mas antes eu queria que você me contasse a respeito do que aconteceu assim que o seu esposo te contou. Ele disse que houve ali um momento em que o assaltante, e era um assalto, ele instigou a ter mais coisas, e foi nesse momento que o seu esposo acabou sendo esfaqueado. Isso, então, ele me ligou desesperado, né, falando que tinha sido assaltado e que tinha reagido ao assalto. Aí, no primeiro momento, eu fiquei bem assustada, né, bem abalada e tudo, e aí já logo corri lá para o lugar que ele tinha sido, né, acontecida a cena do crime. E aí, quando eu cheguei lá, os bombeiros já estavam lá, já prestando socorro para ele, já para levar pro hospital, né. E aí, logo em seguida, eu fui pro hospital também, né, fiquei aguardando e tudo. E depois tive o parecer do médico, né, que me relatou que ele tinha levado 5 perfurações, sendo que 2 delas tinham sido graves, né, tinham sido na região do baço e na região do tórax, e que ele ia precisar de passar por cirurgia, né. É tanto que ele já passou pela cirurgia aí do baço, para retirar o baço e para drenar aí o pulmão. E ele contou que realmente ele recebeu uma ordem de assalto ali, ele entregou os pertences que ele tinha no bolso, um celular e a carteira, mas esse homem, esse criminoso, ele ainda queria outros pertences, ele queria mais coisas, e foi no momento em que eles se desentenderam e acabaram lutando. Isso, no caso, ele me contou, né, lá no hospital, antes dele entrar em cirurgia, eu conversei com ele, e ele me contou, ele, amor, eu entreguei o celular e a carteira, mas mesmo assim ele ficou insistindo que eu desse mais coisa, que eu tirasse as coisas do bolso, que eu desse até o desbloqueio da senha do celular. E aí eles se desentenderam, e aí é o que todo mundo viu aí na televisão. Assim, não foi que ele reagiu ao assalto, né? Ele se enfesou mesmo com o cara, porque o cara já tava, né, insistindo. Pô, já deu as coisas, ainda fica insistindo, né? E aí foi isso. Obrigada, Isadora. A gente tem informações da polícia, Fred, e eu quero conversar sobre isso com a Isadora, de que antes de que o esposo dela fosse atacado ali no local de trabalho dele, enquanto ele aguardava um aluno, ele é professor de cerâmica, esse mesmo criminoso, ele fez uma outra vítima. Era uma mulher que ela estava caminhando aqui pela 213 Norte, também aqui pertinho da quadra onde tudo isso aconteceu, que foi na 112 Norte, e essa mulher, ela também recebeu uma ordem de assalto. Ela viu o homem também armado, ele tinha um facão nas mãos e ele acabou levando o celular e a carteira dessa mulher. Logo depois aconteceu a segunda ordem de assalto, onde ele vitimou aí o esposo da Isadora. Nesse momento em que houve essa luta corporal entre o esposo da Isadora e o bandido, caíram os pertences dessa primeira vítima e a polícia depois pôde recuperar esses pertences, o celular e a carteira desta primeira vítima. E era isso que eu queria conversar com vocês, Isadora, a respeito desse sentimento de insegurança. Vocês, seu esposo, já vinham falando disso? Aqui na Zanorte tem sido algo comum essa conversa entre os moradores. Sim, tá uma coisa assim cada vez mais crescente aqui, a questão dos usuários de droga, né, dos moradores de rua, e querendo ou não uma coisa puxa a outra, né, às vezes a gente às vezes vê que não é de má fé, mas vem outro que vem, e aí acaba, né, tendo essa criminalidade aí maior. E aí, assim, depois disso, eu percebi que foi meio que por conta das festas de final de ano, né, aquela questão aí dos presidiários terem esse direito de sair
dos presídios, né, para passar o final de ano com a família. Eu acredito que tenha sido isso também que agravou, né, o problema. Foi a questão do saidão. Você estava me contando que agora você sente uma certa insegurança. Você tem 3 cachorrinhos, você costuma caminhar com eles aqui no fim de tarde. Isso você não deve fazer mais. Eu já estava com receio já de andar com eles, mas mesmo assim, eles são cães que demandam energia, então eu preciso sair com eles. Mas agora, nessa situação, eu vou evitar o máximo que eu puder de sair pelo menos à noite, né? Porque o crime que aconteceu com o César nem foi à noite. Mas mesmo assim, à noite ainda, a chance de ocorrer alguma coisa ainda é maior. Tá certo, Isadora. Fred? Cara, é o que ela tá falando. Asa Norte, eu morei por 30 anos na Asa Norte, né? A Asa Norte era um local muito seguro, onde eu andava de bicicleta à noite, onde à tarde era mil maravilhas, e hoje o plano piloto tá aí desse jeito. Quantas notícias e reportagens a gente vem fazendo do plano piloto aqui por muito tempo. Nessa situação, ele estava no ateliê dele, num subsolo, num prédio da 112 Norte. Foi para atender um cliente e nessa um cara com uma faca gigantesca, porque não sei se vocês repararam, essa faca gigantesca na cintura. Gigantesca na cintura. Partiu para cima dele e aí a vítima reagiu. Eu peço sempre para não reagir, né, cara? Eu peço sempre para não reagir. Eu sei que não deve ser fácil. Eu nunca tive numa situação dessa para saber qual é o sentimento ali, para ser reage ou não reage, faz ou não faz. Mas um vagabundo desse não tem nada a perder. Um cara desse não tem nada a perder. Eu não tenho, inclusive, a informação se esse cara era mais um do saidão. Mais um do saidão. Um besta desse aí que já iria voltar pra cadeia mesmo, pra ele matar um aí, voltar pra dentro da cadeia, daqui pra ali. É daqui pra ali. Então, galera, cuidado. Vou continuar pedindo pra vocês, não reaja a roubo. Não reaja a roubo. E tem muita gente, sabe, preocupada com arma de fogo. Eu sou um cara muito preocupado com essas facas também. Eu sou um cara muito preocupado com essas facas também. Porque vem fazendo vítimas, vem matando pessoas. A gente fala, inclusive, do feminicídio. A faca hoje aqui no nosso Distrito Federal, é horrível a gente ver. Ô Cris, na hora que eu cheguei aqui na televisão, na verdade aqui no nosso camarim, eu encontrei a Neila. A Neila, inclusive, é conhecida do casal. E eu fiquei sabendo que a família não tinha notícias da vítima dentro do hospital. Ainda tá assim? Ou a esposa dele já conseguiu saber como é que tá ele lá dentro do hospital de base, Cris? Eu vou perguntar, Isadora, até onde ela me informou aqui, não há um direito de visita, mas a gente quer saber se você consegue acesso e ter notícias do estado de saúde do César, do seu esposo. O que acontece? Por ser um hospital público, eles restringem o máximo de pessoas para ficar circulando lá no hospital, né? Então, assim, o que eles me disseram foi: a ala que o César está não pode ter acompanhante. Se acontecer algo mais grave, alguma complicação, eles vão entrar em contato comigo. Mas, a princípio, eu só vou ter acesso lá no horário de visita, que no caso é às 16 horas hoje. Aí depois eu vou ficar sabendo se ele vai para uma ala mais tranquila, que vai poder ter acompanhante ou não. Mas, a princípio, não pode ter acompanhante ainda. Fred, a respeito da identificação desse homem que a gente viu aí nas imagens, até o momento a apuração que a gente tem por parte da Polícia Civil, que está investigando o caso, inclusive já entrou em contato aqui com a Isadora, é de que esse homem ele ainda não foi identificado. Então, se você tiver alguma pista, alguma informação a respeito desse homem, se você mora aqui no Final da Asa Norte, se você circula pelo Final da Asa Norte, toda e qualquer informação pode ser útil para a polícia nesse momento. E outra coisa, né, Cris? Você acabou de falar pra gente que esse cara, antes de fazer esse assalto que a gente está vendo agora, esse roubo que a gente está vendo agora, ele fez o roubo de uma mulher. Fez um roubo de uma mulher, inclusive na situação aí, com esse rapaz de 31 anos de idade, ele deixou cair o celular dessa mulher, o celular já foi restituído e fica aí a imagem dele na tela, caso tenha mais vítima desse cara. Caso tenha mais vítima desse cara, que vocês denunciem. Vocês vão aí à 2ª Delegacia de Polícia, que é da Asa Norte, pode ir na 5ª Delegacia de Polícia também, que é na área central, ou pode simplesmente ligar no 197.
197 é o disco denúncia da Polícia Civil, tá bom?